Nasceu lá na Paraíba, terra do forró e macaxeira. Já me contou tanta história que pra te contar tudo eu levaria a vida inteira. Saiu de lá ainda moço, com muita coragem e pouco dinheiro no bolso, mas sempre com um sorriso no rosto, mesmo vendendo a janta para comprar o almoço. Vestiu a farda branca e a botina, estudou sua nova função, viajou para servir a marinha e representar Campina Grande em sua nação. E foi no Rio de Janeiro que conheceu a mais perfeita donzela. O piscar dos olhos verdes foi tão certeiro que o coração dele na hora virou dela. 2 anos à distância namoraram, por carta, bilhete, etc. E tantas juras de amor trocaram que ali nascia um poeta. Mas para essa saudade acabar, viajou até a fazenda da amada, pois depois de tanto tempo namorar, ele disse que de lá ela já sairia casada. Montado em seu cavalo, uma longa estrada ele andou, e era tanto barro e terra, eu te falo, que a farda branca marrom ficou. Aprendeu a cavalgar no mesmo dia, e logo chegou no seu destino. Com medo do sogro, ele tremia, mas não diminuía a coragem do menino. Queria tanto impressionar, que para provar o seu amor, poderia encolher o pão de açúcar e esticar o Cristo Redentor. Mas nada disso precisou ao conhecer o seu valor. O pai da princesa conquistou e com ela enfim casou. Foram morar em Olaria, bem distante de sua família. A casa estava quase vazia. A amada não sabia se chorava ou se ria. Mas o casal conquistou tudo aos poucos, com muita fé, sem pensar em desistir. Esse é um dos seus talentos. Os outros eu vou contar a seguir. Ele tem alma de inventor, dá vida ao que não está funcionando. Mesmo não sendo doutor, faz carro quebrado sair andando. Entende de bateria e ponteiro, também é o maior vendedor. Se deixar, ele vende esse mundo inteiro e ainda vai vender relógio pro senhor. Mais de 40 casas construiu, mesmo não sendo engenheiro. Se tivesse mais tijolo, te falo, viu? Construía um país inteiro. Ele também tem defeito, como se herói ele não fosse. Por mais sal que a comida tenha, sempre acha que ela tá doce. Come muito devagar, sempre é o último a sair da mesa. Deve ser para não roubar o seu lugar. Disso eu tenho quase certeza. E são tantas qualidades que quase o transformam em um mito. Mas tem uma que eu não falei ainda, que é a de fazer filho bonito. E para ver o filho nascer, do quartel ele fugia, pulava o muro mais alto e só voltava no outro dia. Nasceram 1, 2, 3, lindos meninos bebês. Depois 4, 5, 6, tudo menino outra vez. Esse cabra é mesmo macho, disso você nem imagina. Mas depois de tentar tantas vezes, por que não vinha uma menina? O que o herói não sabia, nem sua princesa eu imagino, é que depois viriam 5 netas e de quebra mais 4 meninos. Então já aposentado, iniciou sua melhor versão, pois para caber tanto neto, triplicou o tamanho do coração. Quem vê acha que ele é brabo, mas quem acha eu tenho dó. É só ver ele com a família rolando as dunas do Peró. E lá se foram 80 anos, sabendo bem aproveitar a vida. Mas ainda falta tanta história que chegar aos 200 ninguém duvida. Começou essa aventura sozinho. Dificuldades certamente teria, mas ao lado da amada Célia, construiu uma linda família. Essa história é verdadeira, acredite se puder. Esse herói é o nosso vô e o nome dele é José.